Nós temos só que agradecer a Deus por ter permitido que o Dom Benedito passasse pelas nossas vidas. E venho em nome do Senhor, eis o seu lema, a sua vida. Ele é bendito do povo servidor. A nossa convivência com Dom Benedito se inicia com a chegada dele em Uberaba. E logo depois, em 81, que nós começamos então a namorar, Dom Benedito começa a fazer parte da nossa vida. Enquanto namorados, durante todo o nosso tempo de namoro, noivado, e depois foi assistir o nosso casamento em Vargem Grande do Sul, na cidade da Solange, no interior de São Paulo. Nós lembramos que ele estava em Roma e fez questão de voltar para Uberaba e para poder assistir o nosso casamento. Para nós, uma convivência muito profícua, sempre na nossa residência, na nossa casa, fazendo algumas visitas de surpresa, chegando sempre alegre, e nós também, por nosso lado, sempre que podíamos, estávamos na casa dele para trocar ideias, para conversar, para pedir conselhos, em todos os momentos difíceis, os momentos mais fáceis, mais tranquilos, mais alegres, e sempre que podia, ele estava conosco, então, almoçando, ou então tomando um cafezinho. E nós também chegávamos na casa dele, assim como ele chegava na nossa, sem avisar, mas ele sempre com um sorriso largo, nos recebendo, ouvindo. Dom Benedito era aquele homem que ouvia muito as nossas lamúrias, mas também as nossas alegrias, as nossas dores, e sempre com um conforto, sempre com uma palavra amiga, sempre uma palavra de paz, sempre um abraço fraterno, nunca deixando também de tomar aquele cafezinho na casa dele. Era muito boa a nossa convivência com o Dom Benedito. Ele foi muito presente na nossa vida, como Freud disse, desde a época de namoro. Quantos conselhos Dom Benedito nos deu enquanto namorados. Depois enquanto família, depois vieram os filhos, e Dom Benedito sempre presente na nossa vida. Um homem de Deus, e que nós temos que agradecer a esse pai amoroso por ter permitido a nossa convivência tão próxima. Dom Benedito também era presença na nossa vida de surpresas. Ele fazia muitas surpresas para nós. Como no começo do nosso casamento, nós moramos em Vargem Grande do Sul, que é uma cidade do estado de São Paulo, mas Dom Benedito tinha muitos compromissos em São Paulo, Campinas, e de vez em quando ele fazia surpresa e passava por lá, porque a nossa cidade era próxima de Mococa. Então ele passava na nossa casa e depois passava na casa dos familiares em Mococa. Não poucas foram as vezes que Dom Benedito chegou de surpresa, e como um bispo chega na casa da gente, a gente quer mais agradar, faz aquele almoço bem gostoso e uma sobremesa boa. Só que a sobremesa tinha coco, e Dom Benedito não come coco. Mas eu não aprendi, não. Durante toda a vida de Dom Benedito, na nossa convivência, várias vezes ele ia almoçar na nossa casa e eu me esquecia e fazia sobremesas que ia coco. Dom Benedito muito gentilmente dizia: não, minha filha, somente um cafezinho. Então, assim ia a nossa vida. E a gente também chegava na casa dele para tomar os cafés com ele. A gente era muito próximo, era muito descontraída a nossa amizade, a nossa proximidade. Para nós, Dom Benedito é aquele homem que tinha todo o poder da igreja na mão, porque para nós o bispo é uma pessoa sagrada que a gente tem que respeitar e muito. Mas Dom Benedito também era aquele homem doce que se preocupava não só com seus fiéis, mas com todos da nossa cidade, da nossa arquidiocese, principalmente com os irmãos de rua. Dom Benedito saía às noites entregando lanche nas ruas para quem não podia ter o alimento. Às vezes, poucos sabem disso, mas ele fazia muito pelos pobres, pelos oprimidos. Dom Benedito, para nós, como pai, fazia muita coisa também, mas não só para nós que éramos próximos dele. Para muitos ele fazia, para muitos ele fazia muita coisa. Mas principalmente para nós, Dom Benedito era o pai amoroso, o pai carinhoso, o avô, que ele fazia questão de falar dos nossos filhos, é aquela pessoa que estava sempre presente e que se orgulhava de ter a nós como filhos, como irmãos, como companheiros. Nós falamos para Dom Benedito muito das nossas dores, mas Dom Benedito também nos contou muito das dores dele.
Muitas vezes foi recíproca as nossas dores. Nós participamos da igreja desde que nós nos casamos, sempre na pastoral familiar, sempre envolvidos com as coisas da igreja, do cursilho, mas nem tudo são flores. Nós sofremos também muitas coisas. E nesses momentos piores que Dom Benedito foi nosso pai, foi nosso amigo, foi nosso irmão, fazia questão de estar presente nas nossas dores, fazia questão de estar fisicamente presente nas nossas dores e nas nossas alegrias também. Chorava conosco, sorria conosco, mas sempre tinha uma palavra de Deus para colocar, para iluminar, para nortear as nossas vidas. Como a Solange falou, Dom Benedito sempre foi presença. Presença física de um pai amoroso, mas a presença física de Deus na nossa vida. Nós poderíamos dizer que Dom Benedito é um sacramento, porque ele é um sinal sensível da graça de Deus na nossa vida. E não podemos esquecer nunca das vezes quantas vezes ele falou para a gente o que é a fé, nos ensinava o que era a fé. E com uma frase muito tranquila, falava sempre para a gente: a fé é um óculos que Deus nos dá para ver as suas obras, para ver as suas maravilhas. Então, a presença física de Dom Benedito no meio do povo, um pastor que, como o Papa Francisco diz, desde aquele tempo ele já era um pastor que tinha o cheiro das ovelhas, porque ele estava no meio das ovelhas. E é uma pessoa diferenciada, um carinho muito grande que ele tinha para com todos, um amor muito grande para com todos. Muitos tinham talvez um receio de chegar perto, mas ele se deixava chegar, ele se deixava aproximar, e ele se aproximava muito de todos, e às vezes de uma maneira muito discreta, sem fazer alarde, mas sempre fazendo a diferença nas vidas das pessoas. E na nossa família não foi diferente. A nossa família é o que é até hoje, muito em função de tudo aquilo que nós aprendemos e do suporte e da presença de Dom Benedito nas nossas vidas. Gostaria de dizer que Dom Benedito é um homem de Deus que faz falta nas nossas vidas, enquanto seres humanos, enquanto família, enquanto sociedade. É um homem que fez a diferença por onde passou, deixou marcas positivas do amor de Deus. E veio em nome do Senhor, eis o seu lema, a sua vida. Ele é bendito do povo servidor.